Palavra de Deus é luz que ilumina os nossos passos e lâmpada que guia o nosso caminhar. Em alguns momentos, realmente é um pouco mais exigente e inquietante escutar Jesus. Em algumas das suas palavras, ele é muito severo, muito enérgico, muito duro. E esta semana, segunda, ontem e hoje, a liturgia, ela apresenta estes 7 ais de Jesus contra os escribas, contra os fariseus. Portanto, não é contra gente que não tem entendimento, é justamente contra aqueles que deveriam dar os melhores e mais bons exemplos, mas, no entanto, não o fazem desta forma. Mas é um discurso também sobre a hipocrisia humana, aquela que também, muitas vezes, afeta a cada um de nós, afeta a nossa sociedade. E esta hipocrisia, em linhas gerais, consiste em dizer uma coisa e fazer ou viver outra. Não há conexão, né? Hipocrisia é uma máscara, é uma farsa, é uma ilusão, é uma aparência. A palavra vem do grego e justamente significa isso. Os atores dos teatros gregos usavam uma máscara para encenar vários personagens, o mesmo ator. E isto então era essa máscara chamada de hipocrisia. E então se torna um mau adjetivo daqueles que realmente também, são vários e não são nenhuns, vivem de um jeito incoerente. E Jesus aí utiliza a imagem da sepultura, do túmulo, que para os judeus é uma realidade totalmente contaminada, não se pode tocar num túmulo porque você vai acolher, você vai ser contaminado pela morte. Então eles não andavam nos túmulos, eles não andavam nos cemitérios. Para os judeus o cemitério é um lugar totalmente impuro e Jesus diz, vocês são que nem esses cemitérios, que nem esses túmulos. Jesus está falando para os escribas e fariseus. Os túmulos, as sepulturas, por fora, granito, flores, uma frase bonita, uma foto, uma homenagem, uma gratidão, mas se abrir só tem podridão. E Jesus diz, é assim que vocês são. Vocês falam para os outros, vocês ensinam, vocês colocam fardos pesados, vocês cobram de todos, mas não são capazes de viver desta forma. Meu Deus, que palavra dura para a gente pensar também. Não que sejamos de todo hipócritas, mas claro que sempre há alguma coisinha onde a palavra de Deus pode tocar e iluminar, Onde o nosso sim não está sendo sim e onde o nosso não não está sendo não. Porque Jesus diz em outra oportunidade, o sim, sim e não, não. E às vezes a gente fica ali no meio termo, Sim para os outros, mas não para mim. Não para mim, mas sim para os outros. Então, esta forma incoerente de viver, Uma pessoa de fé, e nós estamos aqui por causa da fé, uma pessoa de fé precisa ser coerente. O pensar, o falar e o agir, eles precisam caminhar para a mesma direção, na mesma sintonia, não é verdade? O bom testemunho, o exemplo, as ações, elas devem condizer com aquilo que nós acreditamos no nosso interior, com aquilo que é verdade para nós, Às vezes, o hipócrita, às vezes não, sempre, O hipócrita, ele é leviano para consigo, ele ameniza as coisas quando lhe pesa um pouco mais, só que ele é duro para os outros, Critica, fala, xinga, condena, mas não é capaz de olhar para si. Muitas vezes, nos discursos de Jesus, e este é um deles,
Ele convida os seus ouvintes, e nós somos esses ouvintes. Ele nos convida a olhar para dentro. Não é para os outros esse texto aqui, não. Esse texto aqui é para mim. Cada um tem que pensar assim. Esse texto é duro, mas esse texto é para mim. Trata-se de, como a gente sempre diz, palavra de salvação. Palavra que nos liberta, palavra que nos reeduca, palavra que nos corrige, mas palavra que também é sim firme e tem que ser firme de vez em quando, não é? Então vamos pedir ao Senhor que nos ajude também, a partir deste texto, olhar para dentro e reconhecer onde que eu ainda sou hipócrita, onde que eu ainda não consigo ser coerente com aquilo que Deus pede de mim. O apóstolo Paulo tem uma frase hoje, na primeira leitura, nós estamos ouvindo a carta dele aos Tessalonicenses, e ele nos convida a nos comportarmos de modo digno de Deus. Vivermos de modo a honrarmos o nosso Deus. E aí ele continua dizendo ao povo de Tessalonicenses, de Tessalônica: vocês realmente acolheram a palavra como ela é, palavra de Deus. Não é palavra furada, não é conversa fiada, é palavra de exortação, de correção, de direção, palavra que confirma o caminho certo, palavra que corrige. Isso é, e o apóstolo vai elogiando a comunidade, por onde ele havia passado na sua primeira viagem apostólica, missionária, e agora escreve para este povo dizendo: olha, obrigado pela acolhida, pelo exemplo que vocês dão, continuem a se comportar de modo digno de Deus. Quer dizer, coerente com a fé, né? A gente tem que se comportar coerente com aquilo que nós somos. Às vezes, eu estou assim, visitando uma casa ou numa roda de amigos, e daí alguém diz: não, aqui não é o padre, aqui é só o Fernando. Eu falei: não, eu sou padre. Onde eu estou, eu sou padre, né? Eu não preciso me comportar, não preciso usar essa vestimenta em todos os lugares. Agora, eu não posso me esquecer de quem eu sou, aonde eu estiver. Assim nós também, né? Se é casado, é casado. Onde é que você entrar, onde é que você for, com quem você conversar, se é casado, é casada, né? A gente tem que ter consciência disso. Eu sou pessoa de fé, eu acredito em Deus, independente da proposta que surgir para mim, independente do convite que me fizerem. Não, eu acredito em Deus, na palavra, né? Eu tenho valores e verdades, independente do que dizem por aí, daquilo que os meios de comunicação apresentam, falam, distorcem, corrompem, hipócritas. Eu não. Então a gente saber quem nós somos, o que Deus quer de nós, nos comportarmos de modo digno de Deus e acolher esta palavra então como luz que ilumina realmente o nosso caminhar. Que Deus então nos ajude. Te convido agora a um instante de silêncio, como sempre fazemos, é importante, acolher a palavra, deixar que o silêncio diga, como que essa palavra hoje ilumina também, orienta, reordena a tua vida, o teu caminhar. O que ainda é morte dentro, O que é forte a expressão, mas tem que ser dita, o que cheira mal, o que não é de Deus. E eu acredito que realmente devo ser diferente, onde ainda não há essa coerência entre o que acreditamos, o que a igreja diz e a forma como eu vivo e me comporto. No instante de silêncio, meditemos a partir desta palavra de Deus.